Você já ouviu falar em Fretalizer? Essas duas ferramentas alemãs fizeram eu repensar em algumas técnicas que eu usei a vida toda na luthieria. São muito legais, eu vou explicar como que funciona e vou contar um pouquinho da história de como que elas chegaram aqui na oficina. E aí, tudo bem? Meu nome é Sérgio Grassi, eu sou luthier, músico, professor de guitarra, violão e luthieria. Fretalizer, né? O nome para nós brasileiros é um pouquinho complicado que só tem consoantes aqui, né? Mas essas duas ferramentas aqui me fizeram repensar algumas técnicas que eu uso na luthieria, tá? Eu vou explicar durante o vídeo como usar essas ferramentas e eu vou começar falando para vocês como que elas chegaram até mim. E Fretalizer, traduzindo mais ou menos para o português, seria como se fosse trastalizador, né? Um jeito de trabalhar o traste. Mas ela é muito legal, ferramenta alemã de qualidade, né? Ela é de um material meio plástico, assim, né? Mas é um plástico bem duro, tanto essa quanto essa, e elas são bem precisas e bem legais de trabalhar. Eu fiquei muito feliz, né? Numa marca alemã. É meio inusitado, né? Convidar um luthier brasileiro para ser parceiro da marca. E para divulgar a marca aqui no Brasil, eu fiquei muito lisonjeado e muito feliz, né? Pelo conteúdo estar atingindo o mundo todo, né? Então eles entraram em contato comigo e me convidaram para fazer essa parceria. Eles me mandaram 2 kits de ferramentas, né? O primeiro seria esse aqui, que seria como se fosse uma lima côncava, tá? Então ele é côncavo aqui e ele serve pra gente fazer um polimento nos trastes e até um arredondamento nos trastes. Vou mostrar pra vocês durante o vídeo como que funciona, mas até queria dar um depoimento assim que melhorou até minha saúde. Por quê? Eu não falo muito sobre isso, mas eu tenho problemas na mão, nas minhas articulações, né? Eu tenho uma artrite aqui, principalmente nesse dedo que eu uso muito aqui da luthieria, né? E todo o meu processo de fazer polimento de traste era manual. E a gente trabalha muito apertando assim a lixa, né? Eu dobrava a lixa em algumas vezes e passava no traste. E fazia várias etapas de lixas, então era meio dolorido. Com essa ferramenta, né? Ela é bem ergonômica, a gente segura ela aqui, coloca o dedo aqui, né? A lixa fica presa por um elástico e a gente consegue fazer esse polimento com muito mais ergonomia, né? Então fica bem legal aqui a pega, agiliza o processo. Eu fazia 3 etapas, eu colocava a lixa primeiro nessa lima aqui, passava por cima do traste, depois eu passava numa lateral do traste e depois na outra lateral do traste. Então eram 3 processos. E com essa ferramenta eu faço um processo só. E eu ganhei tempo no meu serviço, né? Nos meus polimentos de traste, agilizou muito o trabalho. E a outra ferramenta é essa aqui, que é uma espécie de um fret rocker, só que ele tem um rebaixo aqui, né? Ó. Ele tem um rebaixo em todas as faces dele. Existe até uma ferramenta da SteelMac, só que é muito mais cara, né? Que é como se fosse um fret rocker diamantado aqui. Então essa ferramenta aqui cumpre a mesma função, sendo que você vai colocar uma lixa aqui que dá exatamente a medida desse rebaixo. Então fica muito mais fácil de trabalhar, uma ferramenta mais acessível e que agiliza muito o processo também. Por quê? Porque você consegue fazer um nivelamento pontual do traste só com essa ferramenta. Então se tiver pontos mais altos dos trastes, a gente consegue fazer um nivelamento com ela. E para quem não faz uma retífica completa nos trastes, né, ainda está aprendendo luthieria, ou vai oferecer um trabalho que não vai fazer uma retífica completa e sim um nivelamento pontual dos trastes, essa ferramenta aqui é ideal, porque você consegue fazer esse nivelamento rápido e já consegue dar um lixamento no traste. Eu vou mostrar para vocês como é rápido. Eu me surpreendi mesmo com essa ferramenta, eu estou gostando bastante. Então se você quiser adquirir as ferramentas, o link está aqui na descrição. Antes de mostrar a ferramenta, eu queria convidar você a conhecer meu curso de regulagem de guitarra, violão e contrabaixo. É o curso Regule Seu Instrumento. Foi feito para você que é músico e quer aprender a regular seus próprios instrumentos e para você que quer entrar no mundo da luthieria e quer se tornar luthier. Então conheça o curso Regule Seu Instrumento, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, nesse caso, eu fiz uma retífica de trastes aqui. Essa guitarra é traste inox. É bem mais trabalhoso dar um polimento no traste inox, né? Porque é um material mais duro. Eu sempre faço a retífica e eu uso esse tipo de lima aqui, que é uma lima retificada, né? Ela é um pouco mais abrasiva. Para tirar os riscos dessa lima, eu sempre vou usar uma lixa 320. Então, qual que é o meu processo? Com uma interface de EVA, eu dobrava a lixa aqui, passava em cima, ainda faço isso, na primeira etapa faço isso. Depois eu coloco com a minha própria lima aqui, eu coloco a lixa em cima
eu tiro os riscos maiores. Depois que eu fiz isso, eu venho com uma lixa assim, né? Eu dobro 1, 2, 3 vezes e passo no canto do traste aqui, ó. Só que isso dá muito mais trabalho, né? Como eu disse para vocês antes, né? Por causa da minha artrite, esse polegar aqui sofre bastante com dor, né? Principalmente com esses movimentos assim. Então, essa interface da Fretalizer ficou bem mais fácil, né? Porque eu não preciso mais lixar de um lado do traste, aí virar o instrumento ou virar o braço e lixar do outro lado para fazer todo o polimento. Eu faço de uma vez só. Então aqui é só cortar a lixa. Nesse caso aqui eu estou usando uma 320, né? Eu vou passar 320 para tirar os riscos da minha lima e depois eu passo uma 600 e aí sim eu começo com as lixas que eles mandam, tá? Então aqui, ó, só colocar aqui. Se você quiser só segurar a lixa também dá, né? Dessa forma. Ou tem um elastiquinho que eles mandam que cabe certinho aqui, né? Então tem até o lugar do encaixe aqui do elástico. Então você coloca a lixa e só vem aqui com o elástico, né? Prende com o elástico, fica bem fácil de trabalhar. Então agora, por exemplo, vou pegar esse traste aqui, ó. Você passa em cima do traste, vira um pouquinho, já vai pegar a lateral dele, então elimina aquela etapa que eu falei, né? Vira para o outro lado, pega a outra lateral dele. Bem mais prático, né? Dói menos a mão, porque ele é super ergonômico, né? Então tem certinho para você colocar o dedo aqui em cima, você pegar do lado aqui. Então essa ferramenta ajudou muito, facilitou muito o meu processo. Você acaba ganhando em produtividade também, né, no seu serviço. Tô gostando bastante, parece ser uma coisa tão simples, mas que muda o jeito da gente trabalhar, né? Bem legal. Então eu já passei aqui a lixa 320, depois eu passei a 600 e a 1200. Então agora eu vou fazer o processo que vem no kit deles, né? Que é a partir da 1500. Esse tipo de lixa aqui é bem legal, é difícil você encontrar no Brasil, né? Eles chamam de micro mesh, como se fosse um tecido essa lixa, ela é bem resistente, né? Então aqui, ó, tem 1500, 2.400, depois aqui tem uma intermediária que é uma 3.000, que não é micro mesh, né? Mas que é lixa d'água. Depois eles mandam uma micro mesh 4.000, aí depois vem uma 7.000 lixa d'água. E o último micromesh de 8.000 aqui. Então agora eu vou fazer todos esses processos usando a interface aqui da Fretalizer, né? Lembrando vocês, qual que era as minhas etapas? Eu passava com a interface aqui uma lixa nessa posição, depois eu colocava uma lixa nessa peça e passava de assim, e depois eu vinha com a lixa e passava nos cantinhos dos trastes. Nesse lado, virava a guitarra e no outro lado. São vários processos. Nesse instrumento aqui, até para fazer o teste, eu fiz sempre com essa daqui. Só a primeira que eu passei a lixa com essa daqui, que foi a 320, para tirar os riscos mais profundos que a própria lima da retífica deixou. Mas depois, todos os processos, eu só usei essa ferramenta, justamente para colocar em teste mesmo, fazer uma prova e ver qual o resultado que eu vou obter e quanto tempo eu também ganho de trabalho, né? De horas trabalhadas, né? A gente fica muito tempo aqui fazendo vários processos, acaba demorando mais, né? Isso aqui está agilizando bastante os meus processos. Então vamos começar pela 1500, vou colocar aqui e vou usar com o elástico que eles mandam aqui para prender a lixa, tá? Agora vamos para 2.400. Como a gente está numa etapa de polimento, você não precisa forçar, né? Então você não precisa fazer força, porque a ideia é dar brilho só, né? Então se você força, você acaba estragando mais a lixa, tá? Então deixa o peso da própria mão fazer o serviço, tá? Agora vamos com a lixa 3.000. Olha, nessa etapa aqui já tá muito brilhante. Já tá muito bonito mesmo aqui. Tá um espelho, mas eu vou fazer todas as etapas. Já estaria mais que o suficiente até uma 3.000, né? Mas vamos colocar a prova mesmo, né? Vamos ver como que fica até 8.000. 4.000 agora. Na verdade, assim, quando a gente trabalha com lixas, a gente não precisaria ir de 1.000 em 1.000, né? A gente pode ir sempre somando a metade do valor da lixa. Então, um exemplo, se você está numa lixa 100
qual que é a próxima? É a 150, né? Se você estivesse numa lixa 300, qual que seria a próxima? A 450, né? Porque a gente pega a metade do valor da lixa e soma nesse número dela. Aí já seria o suficiente. Quando você vai de 1000 em 1000, você dá um polimento ainda mais preciso, né? Então depende do ponto que você quer chegar. Se você quer um espelho mesmo, que é o que está acontecendo aqui, se você for de 1000 em 1000, vai ficar bem legal, né? Por exemplo, eu estou na 4000, a próxima que eles mandam é 7000, que seria mais ou menos isso, né? 4000 mais 2000, que é a metade do 4000, seria 6. Então eles vão direto para 7. Tá próximo, né? Mas a próxima, depois da 7000, tem a 8000 aqui, por exemplo, né? Então, digamos que eu pulasse da 4 para 8, não ia ter tanta diferença, mas quando você faz todas as etapas, o polimento fica muito melhor, muito mais preciso, né? Nossa, tá lindo. Eu trabalho com esse óculos lupa assim, né? Então eu vejo com mais precisão ainda o que eu tô fazendo aqui. Tá um espelho mesmo, né? 7000 agora, que daí é a lixa d'água, né? E pra finalizar, a 8000, né? Diferente essa lixa, que ela parece um tecido mesmo. Cara, que bonito isso. A câmera não consegue captar o que a gente tá vendo aqui pessoalmente, né? Aqui tá um espelho muito bonito mesmo. Aí você vai me falar, é só pela beleza? Não é, porque quando a gente tem um traste totalmente polido, a corda vai deslizar melhor no traste, o instrumento vai ficar mais macio, principalmente nos bends, nos vibratos. Então quando você tem um traste totalmente polido, um espelho mesmo desse jeito, você vai ter mais facilidade na hora de tocar, né? A guitarra vai ficar mais macia, o bend fica bem mais fácil de chegar na altura certa, não fica agarrando no traste quando ele está áspero, né? Esse polimento, é claro, num traste comum, ainda vai ter uma certa duração, né? Porque o traste comum, ele, de uma certa forma, ele tem uma oxidação. Já no traste inox, basicamente a pessoa vai ter quase que para sempre esse polimento, né? Porque ele é bem duro, né? Ele é mais duro do que a corda até, então dificilmente a corda vai arranhar muito esse traste, entendeu? É claro que a pessoa não pode usar corda enferrujada. Quando você começar a perceber que a corda está ficando mais escura, com pontos de ferrugem, ela já vai estar na hora de trocar, né? Com certeza, tem vida útil a corda, né? E às vezes, onde você toca em cima da corda, ela fica lisa, mas por baixo, onde a corda encosta no traste, ela está áspera e ela estraga o traste. Então, você sempre tocando com cordas novas, a vida útil do seu traste vai aumentar também. Esse é um caso muito legal, que eu não vou fazer uma retífica de trastes, né? É uma regulagem simples, mas está trastejando na casa 1 aqui. Por quê? Porque o traste da casa 2 está mais alto. Então, quando a pessoa toca aqui na casa 1, a corda trasteja na casa 2, né? Porque esse traste aqui está mais alto. Então, se a gente pegar o fret rocker, dá para perceber, aqui está alto, né? Aqui está um pouquinho. E no final tá só um pouquinho. Eu já bati esse traste com o martelinho, ele tá bem assentado. Então aqui a gente teria que fazer um nivelamento pontual, já que não vai ser feito em todo o braço. Essa ferramenta aqui ela vai ajudar muito. Por quê? Porque eu consigo lixar esse traste já no nível dele. A hora que a gente coloca aqui com a lixa correta, né? Essa aqui é uma lixa 400 que eles mandam, que tem exatamente a espessura da cavidade que tem aqui na ferramenta. Então a gente coloca a lixa aqui e vai fazer o nivelamento desse traste com essa lixa. Já sai no nível, como eu fazia antes. Com uma lima assim, né? Eu limava o topo do traste e ia conferindo com o fret rocker. Sempre ia limando o traste e conferindo com o fret rocker. Com a ferramenta, já faz os dois processos numa vez só, né? O legal é que ela é ergonômica, né? Você segura a lixa aqui, ela tem um lugar para você segurar certinho. Ou você pode lixar assim, tá? Parece que vai até um pouco mais rápido, né? Fazer assim. Ou assim. Vamos conferir agora.
Olha aqui onde era o ponto mais alto já tá perfeito, ó. Olha que rápido. Aqui tá um pouquinho. Então vamos pegar um pouquinho mais aqui pro meio. Pouquinha coisa aqui. Perfeito. O legal é que você nunca vai lixar demais o traste porque ela limita, né? Ela não deixa você abaixar. Então só faltava um pontinho aqui no final, aqui, ó. Ó, perfeito, ó. Uma dica para vocês, nivelamento de traste, a gente nunca vê 3 pontos, né? Então tem gente que acha que é 3 pontos, que vê aqui, vê no meio e depois vê na ponta, né? Não, para conferir o nivelamento do traste, você tem que correr com o fret rocker em toda a extensão do traste, tá? E fazendo esse movimento aqui. Então sempre corre com o fret rocker, forçando ele para ver se ele tem alguma gangorra aqui, tá? Ó. Então aqui tá perfeito agora. Então depois de fazer essa etapa, você pode começar já o polimento dele para tirar os riscos, né? Fazendo agora esse movimento aqui, né? Então você poderia lixar assim, como eu lixei, mas eu também lixei assim para nivelar, né? Nesse movimento de assim ou nesse movimento de assim. Quando você faz esse movimento, você acaba riscando mais o traste. Aí depois você finaliza fazendo esse movimento aqui, tá? E agora, como eu lixei ele por cima, eu vou arredondar ele de novo. Eu até poderia usar uma lima côncava. Como não foi muito material que foi tirado, eu vou até fazer o arredondamento com a própria ferramenta deles, tá? Então eles mandam esse protetor de escala aqui, tá? Vou colocar ele aqui. Então para começar o arredondamento, eu vou passar a própria lixa 400 que eles mandam, tá? Então agora vamos fazer com a lixa 400 aqui o arredondamento, tá? Então por cima aqui na luz eu consigo ver bem certinho uma linha aqui no meio, que é o que é importante, né? Que o traste fique redondo e que a corda encoste só no topo do traste, né? Normalmente para esse trabalho a gente usa uma lima côncava assim, né? E faz todo esse trabalho aqui. Mas nesse caso, como foi só um pouco do traste que eu fiz o lixamento aqui e ele não chegou a ficar totalmente quadrado, é claro que ele vai dar uma achatada no topo dele, então a gente conseguiria resolver isso fazendo um leve lixamento com uma ferramenta côncava, que seria essa daqui. Olha, com a lixa 600 já ficou lindo o traste, brilhante. Na luz aqui eu consigo ver que ele está bem arredondado. Vamos dar só um polimento rapidinho aqui nele. Então eu vou passar a 1500 aqui. Ficou lindo. Quando a gente cola a fita crepe, ela acaba tirando um pouco do óleo, tá? Vou passar um olhinho aqui. Então, se você parar para analisar aqui, esses trastes eu não fiz polimento ainda, né? Esse aqui eu só nivelei, passei uma lixa 400, né, para nivelar, a 600 e depois eu já fui para 1500. Ele tá mais brilhante que todos os outros trastes e sem risco nenhum. Já tá super legal. Ah, se você quiser ser mais minucioso, você pode fazer todos os processos de lixas em todos os trastes. Aqui eu dei um exemplo em um traste, mas esse nivelamento você vai fazer onde for necessário, onde tiver trastes mais altos, né? Para quem não vai fazer uma retífica completa de traste, esse nivelamento pontual é muito legal. Você ganha tempo e precisão. Você até poderia, claro que com muito mais trabalho, a fazer uma espécie de retífica de trastes com as cordas. Você só afastaria a corda, nivela, volta para o lugar e depois tira as cordas e faz o polimento. Também daria, também é viável. Outra ferramenta que eles mandam também, veio essa borrachinha aqui, que é bem legal, uma densidade legal, não é igual de captador, né? É uma densidade maior assim, mais dura, né? Essa borrachinha também é uma ferramenta. Para que ela serve? Para você fazer o polimento do traste nesses finais aqui. Então se você pegasse uma lixa aqui, por exemplo, né, ó, você enrolaria a lixa
na borrachinha assim, tá? E você passaria nesse sentido aqui, ó. Então você vai acabar dando um polimento nos trastes nessa região, né? Até para tirar aquelas rebarbas que atrapalham na hora de tocar, que incomodam. Aí você pode me falar, mas não vai lixar essa lateral da escala? Não tem problema você lixar um pouquinho essa lateral da escala, porque até para o conforto do músico é legal. É claro que você não vai passar uma lixa grossa aqui, né? Então uma lixa mais fina, você acaba aqui dando um polimento e fica mais confortável, né? Fica mais macio para tocar aqui. Não fica aquelas rebarbas pegando. É muito comum você pegar instrumento que foi trocado os trastes e ter várias rebarbas aqui incomodando, porque o acabamento às vezes não é tão legal. Então se você faz um acabamento legal, mesmo que você minimamente lixe um pouquinho as laterais da escala aqui, você acaba dando mais conforto para o músico e dando um polimento melhor no traste. Até é legal quando você faz uma troca de traste, se tiver muito vinco aqui, como se fosse uma faca, é até ruim, é desconfortável para o músico. Então é interessante que esteja um certo abaulado aqui, um certo arredondamento aqui no final da escala. Então olha aqui o traste nivelado e polido, né? E os trastes da lateral aqui, ó, que não foram mexidos ainda. Ó, a diferença do brilho, né? Então você vê que ele está super arredondado e agora nivelado, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se você gosta do meu trabalho e quer contribuir de alguma forma, seja membro do canal. E também te convido a conhecer o meu curso de regulagem de instrumentos musicais, o Regule Seu Instrumento. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço e até a próxima!